Bom, vamos lá. É. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as características do homem de bem. Então, entender porque o homem de bem conhece e pratica o evangelho, né? Então, ele é homem de bem porque segue o evangelho ou ele segue o evangelho porque é o homem de bem, né? Aí é a mesma, o caminho dá no mesmo lugar. Então, vamos lá. As ideias esboçadas aqui é que não há árvore boa. É exatamente isso que a gente estava falando. Ele é homem de bem porque segue o evangelho ou ele segue o evangelho porque é homem de bem? É porque ele é uma boa árvore, né? Então, uma boa árvore não dá mau fruto. Não há boa árvore que dê mau fruto. E nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhe figos de espinheiros, né? Então, a gente sempre fala isso, que pé de manga não nasce uva, né? Não tem jeito. E nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom do bom tesouro do coração tira o que é bom, mas o mal do seu mal tira o que é mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, Jesus é muito preciso na sua colocação de que as coisas não são gratuitas, né? Tudo é conforme a capacidade de cada um, né? O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Então, a gente, quando internaliza a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua essência, na sua pureza, e internaliza essa lei, é como tem uma frase de Emmanuel que diz o seguinte: quando há cristianismo em nosso coração, as atitudes de disciplina e de resignação e bondade têm força de lei nas nossas consciências. Ou seja, quando há cristianismo nas nossas entranhas, a nossa postura, a nossa conduta não pode ser diferente da de um homem de bem. É porque é mais forte que a gente. Então, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, né? Zaqueu, Então, tem nas suas entranhas. Então, mesmo o mundo o pressionando, ele venceu o mundo, digamos assim, né? Então, independente da situação social, cargo ou posição que ocupe na vida, o homem de bem é logo reconhecido pela sociedade, porque é dele, né? A luz de um homem de bem brilha pela sua postura, pela sua conduta, pelas suas obras que falam por ele, como assevera o seguinte texto evangélico anotado por Lucas. Aquilo que a gente estudou. Não há árvore boa que dê fruto mau. Então, é completamente compatível. A sua essência fala do que você é. Né? Então, a gente, quando vê alguém fingindo ser bom, mas nas entranhas ele não é bom, um dia ele vai cair. Não tem jeito dele sustentar o que ele não é. Muito isso no mundo atual, né? A gente pode enganar a muitos por pouco tempo. A gente pode enganar poucos por muito tempo, mas ninguém engana muitos por muito tempo, né? Então é a coisa mais certa do mundo, né? Perante das palavras de Jesus, Emmanuel esclarece: árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito, em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós, pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes
ou pelas expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum. Bom dia. Pela importância do nosso concurso no bem geral, né? Então, nosso espírito é esse que fala por nós. É o que dá testemunho da nossa verdade, do que a gente é, do que a gente fala. Então, é como disse o mestre, pelo fruto os conhecereis. Repetiremos nós, pelas nossas ações seremos conhecidos, né? Então, quando a gente vê uma árvore que dá bom fruto, a essência daquele fruto é boa. E quando alguém reconhece que as nossas ações falam de nós, é a conduta que deve guiar o nosso caminhar, o nosso proceder, né? Sabemos, contudo, que praticar o bem no mundo atual representa enorme desafio face aos conflitos, os interesses, as perturbações presentes na sociedade. Ou seja, a gente vive num mundo cheio de desafios. Então, você ser bom, você ser Marta, ou ser Maria no mundo de Marta, como tem aquela passagem do Evangelho, é o desafio. É como ele diz aqui, nem sempre é fácil discernir se uma ação no bem está, a rigor, relacionada à prática da caridade pura e simples, ou se é movida por interesses ou por a obtenção de vantagens pessoais. Por isso é que ele diz que o que me chama bom. Exatamente. E às vezes é importante a gente discernir o que é bom na essência do que é que visa o interesse imediato. Vantagens pessoais imediatas, né? Então, a gente vive num mundo desafiador, onde as pessoas, né? Desta forma, o homem de bem encontra uma série de obstáculos para auxiliar o próximo despretensiosamente. Deve, entretanto, perseverar, jamais desanimado, mas seguir o conselho do amigo espiritual. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiques o mal, como também vos levará a praticar o bem. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Perante tal ordem de ideias, Bezerra de Menezes traça o roteiro para o que aspiram se transformar em homens de bem. Está lá no livro Bezerra, Chico e Você. Então, eis o roteiro que Dr. Bezerra, que por sinal está aniversariando depois de amanhã, dia 29 de agosto, né, aniversário dele. Então, a nossa homenagem ao nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes. E ele nos ensina o seguinte: se indagares ainda hoje quanto à solução dos problemas que vos afligem, a atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela de há quase mais de 2000 anos. Caridade de uns para com os outros. Ou seja, esse é o roteiro traçado pelo Cristo há mais de 2000 anos, né? Caridade que vos expresse em respeito e entendimento fraternal no relacionamento de cada dia. Caridade que se torne gentileza diante da agressividade, paciência para com o desequilíbrio, fé viva perante as chamadas desilusões do caminho, otimismo à frente das provas, bênção para todos aqueles que amaldiçoam, auxílio para com os mais jovens na experiência física, em forma de bondade, e compreensão das lutas que porventura carreguem, reconforto em favor de quantos se vejam transitoriamente detidos na madureza avançada do corpo em marcha perante a renovação. Caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente aos que ignoram, dos que usufruem saúde corpórea, diante de quantos se vejam corroídos pelos agentes da enfermidade, dos mais fortes, sustentando os fracos e indecisos, dos que entesouram esperança em socorro dos que jazem exaustos nos problemas inquietantes da vida. Caridade dos que sabem distribuir, dos que podem distribuir, pelo menos migalhas de auxílio, no amparo aos que se viram encarcerados em abatimento à penúria. Caridade dos que são apoiados pela realização dos próprios ideais, na sustentação dos que choram de angústia, de todos os que podem auxiliar
desse ou daquele modo para construir um mundo melhor. Então, somente a caridade, luz divina, a fluir de nós na direção dos outros, conseguiremos melhorar o que somos e o que temos, para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. Então, na verdade, esta síntese de Dr. Bezerra nos diz o seguinte, que caridade é dar de si para melhorar o mundo. É dar da boa árvore os bons frutos que frutificam. Então, caridade é esse exercício diário, permanente, para a gente estar se melhorando, melhorando o próximo que está perto da gente. Né? Então, é uma conduta permanente do ser que tem algo a dar. Né? Eu me preocupo com você, me preocupo com a minha amiga que chega aqui. Bom dia, né? Está vindo pela primeira vez aqui. Então, seja bem-vinda. Então, essa é a atitude que deve nutrir a nossa vida, a nossa postura, todos os dias de nossa jornada. Então, sigamos com ela, né? Então, vamos analisar um pouco o que ele define como homem de bem. As principais características do homem de bem foram devidamente destacadas por Allan Kardec, cuja síntese apresentamos em seguida. O homem de bem pratica a lei de Deus. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. É aquele ser que está sintonizado com algo de maior que está acima dele e que direciona a sua conduta, a sua prática, numa vida reta, numa vida digna, numa vida compatível com o amor de Deus pela humanidade. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo o quanto queria que os outros lhe fizessem. Quando a lei de Deus está escrita em nossas consciências, a gente não consegue mais sair daquela conduta, daquela postura, porque o homem velho não tem mais espaço na nossa consciência. Eu não consigo mais fazer o que eu fiz, eu não consigo mais fazer o que eu fazia. O homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. De manhã, de tarde, no trânsito, na rua, com o próximo, com o afeto, com o desafeto. É aquele que sempre encontra Deus no seu coração, no seu íntimo, e este amor de Deus dentro de cada um de nós tem força de lei nas nossas ações e nas nossas atitudes. O homem de bem é portador de fé verdadeira. Fé é confiar, é se entregar, é acreditar nessa lei de amor que quer o nosso bem. Ter fé em Deus, tem fé em Deus em sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e que se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ter fé em Deus é saber que está passando por tudo aquilo que é, digamos assim, compatível com os mecanismos da lei. Sabe que tudo passará. Eu sei que agora chove, mas o sol está ali atrás das nuvens. Então, depois da chuva, o sol vai voltar a brilhar. Então, nas nossas vidas, ter fé é entender que muitas vezes o dia amanhece nublado. Muitas vezes a gente está passando por uma estação de sombras, de dificuldades, de tristeza, mas a fé nos faz entender que isso também passará e que amanhã o sol volta a brilhar. E o futuro está nas coisas do Espírito. Então, isso é que nos faz não nos prendermos demasiadamente às coisas transitórias da matéria. Essa é a fé. É a fé em si, é a fé em Deus, é a fé nos mecanismos da lei. Né? O homem de bem é caridoso, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte
e sacrifica seus interesses pela justiça. Então, é a questão da caridade que Bezerra de Menezes nos exemplificou no texto que a gente leu agora há pouco. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Fazer o bom é bom, fazer o bem é bom, fazer o bem faz bem, nos serviços que presta, em fazer feliz aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros, antes do seu próprio interesse. Então, o ser caridoso, o homem de bem caridoso, é aquele que se expande. E ao ver a sua luz, a sua capacidade de amar se expandir, esse amor retorna em forma de gratidão, em forma de consciência tranquila, em forma de serenidade, de que a gente fez todo o bem que estava ao nosso alcance. Né? O homem de bem é humanitário, é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desespero, o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, o homem de bem humanitário é aquele que respeita a todos, independente de onde ele está e da condição que ele possui. Então, é olhar o outro e ver naquele outro alguém que já foi como ele. É olhar no outro que está diante de nós e nos inspirarmos para caminhar até ele. É olhar ao outro que está atrás de nós e dar a mão para que ele chegue até a gente. Então, o homem de bem é esta pessoa carregada desse sentimento de benevolência para com todos, de bondade o tempo todo. Né? Então, é você estar conectado com o mundo e entender que o mundo que você está faz parte de você e não tentar se isolar dele. Dizer, não, esse mundo não me pertence, eu não tenho nada com isso. Não. O homem de bem é aquele que está preocupado com o seu redor. E o seu redor, muitas vezes, é a sua família, é o seu ambiente social, é o mundo que você vive. Eu estou no mundo para servir ao mundo, não para me servir do mundo. Então, o homem de bem é essa pessoa que tem uma visão ampliada, uma visão que está espalhando o bem e as sementes de bondade onde passe, independente de onde esteja. O terreno não é adequado, problema do terreno, eu estou fazendo a minha parte. Aquela pessoa não está ouvindo, o problema é dela, eu estou falando. Né? Então, a gente tem que perseguir a bondade onde quer que a gente esteja. Não é? Oi? Tá não? Mas, rapaz, e eu falando para vocês, e tá porque está sem o cabo, repara. Obrigado, Elker. Ela é a mulher de bem. É a mulher de bem. Então, o homem de bem e a mulher de bem, se a ordem social colocou outros homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para levantar o moral e não para esmagar o seu orgulho. É a condição da humildade, de estar sempre dando a mão a quem precisa, não é? O homem de bem respeita, enfim, seus semelhantes, todos os direitos que a lei da natureza lhe concede, como gostaria que respeitassem os seus. A gente, quando lê esses textos assim, a coisa torna-se tão simples, tão evidente. Né? E por que a gente se afasta tanto desse roteiro? Né? É porque ainda existe o homem velho, egoísta, que fala mais forte dentro de cada um de nós. Né? O homem de bem é virtuoso, não tem ódio, não tem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que lhe será perdoado, conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e se recorda dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Se a necessidade a isto obriga, procura sempre o bem
que possa atenuar o mal. O homem de bem é esse ser virtuoso que enxerga em todos o bem que existe nele. Não condena, apenas acentua o bem que já está nascendo. Né? Não é aquela pessoa que procura criticar, é aquela pessoa que entende que no seu processo de ascensão ele já passou por diversas condições. Ele já foi o criminoso, que é como diz Emmanuel a Chico, criminosos somos todos nós quando somos descobertos. Então, nós já tivemos nessa condição. Então, em estando nessa condição, eu não tenho direito de me colocar como julgador de ninguém, porque todos têm direito de evoluir, de passar por dias melhores, para dias melhores. Né? Pois não, meu irmão. Em aulas passadas, você falou que o Cristo não é a dimensão total, ele é para nós. Então, é por isso que ele disse que bom só Deus é. É lógico, ele é humilde para entender que ele não é Deus. Ele é filho de Deus. Né? Então, ele tem essa capacidade, dessa compreensão, que nós também temos. Então, todas as vezes que você coloca-se como topo da montanha, você está em equívoco. Nós sempre estamos num processo de ascensão. Sempre vai haver alguém que ficou para trás e sempre vai ter alguém que está adiante. Então, é sempre essa alegria dos céus esvaziar os infernos. É essa solidariedade que existe em tudo. É nos orbes, nas pessoas, nas coletividades e na sociedade de uma forma geral. Né? O homem de bem é virtuoso, não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que será perdoado na medida em que houver perdoado. Então, é aquela condição de errou, errei, machucou, machucou, passou. Não é ficar remoendo com aquela mágoa, não é ficar... Porque aquilo lhe alimenta e lhe faz mal. Né? O homem de bem bota uma pedra em cima e segue adiante. Porque é botar a mão na charrua e não olhar para trás. É seguir, é sempre para frente e para o alto. Né? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente o horário em combatê-las, eu estou vendo. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à custa de ontem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Então, o homem de bem é essa criatura humilde, que mesmo diante da riqueza material, ele sabe, isso não me pertence, eu sou usufrutuário. Que mesmo diante da sabedoria, ele não se envaidece, porque ele sabe que está apenas começando. Ou seja, é sempre aquela postura de dizer, eu estou num processo de crescimento. Né? Então, ele conhece as suas imperfeições, conhece as suas limitações e está conectado com o que há de maior sempre. E o que há de maior é a humildade e o amor. Né? O homem de bem conhece a transitoriedade dos bens materiais. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito que terá que prestar contas. Que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhe levantar o moral e não para esmagar o seu orgulho. Evita tudo quanto possas tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Então, se eu estou numa posição superior, eu ajudo quem está atrás. Se eu estou numa posição inferior, eu respeito quem está adiante. Muitas vezes a gente até acha, não, esse cara não merece estar onde ele está. Mas isso não é problema seu. O seu papel é ser humilde diante da oportunidade que você está tendo. Né? Um dia a justiça prevalecerá. Né? Mas eu vou te dizer, hoje eu estou com lugar no céu. Obviamente, não estão assinaladas aqui todas as qualidades do homem de bem, mas aquelas que se destacam, que em síntese indicam que a prática do bem é inseparável das orientações do Evangelho, pois a moral do Cristo se resume na vivência da lei do amor. É por este motivo que o homem de bem conhece e se esforça para vivenciar os ensinamentos do Cristo, pois ensina Emmanuel.
Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, qual a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade progrida. Então, meus irmãos, estão aí enumeradas, eu não vou aqui ler o texto todo do Homem de Bem, que vocês vão encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, e vão encontrar nessa questão 919, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos. Deixa eu ver aqui, tá. Questão 918 do Livro dos Espíritos. Então, ser o homem de bem é seguir o Cristo, né? É seguir as suas pegadas. É como ele diz aqui, obviamente não estão assinaladas aqui todas as qualidades do bem, mas aquelas que se destacam, em que, em síntese, indicam que a prática do bem é inseparável das orientações do Evangelho, pois a moral do Cristo se resume na vivência da lei do amor. Ou seja, o homem de bem é aquele que segue a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza. O homem que segue a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua pureza é um homem de bem. Então, ser um homem de bem é uma atitude indissociável da prática do Evangelho do Cristo. Por isso que ele é nosso roteiro, o nosso guia, o nosso modelo para seguirmos o tempo todo. Então, que a gente possa, cada dia, ir construindo essas sementes do homem de bem, seguindo o Cristo, fazendo o que ele nos ensinou, tornando guia, tornando modelo para as nossas vidas, para as nossas atitudes. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa, ficando por aqui. Eu hoje fui meio apressado, mas na próxima semana a gente conclui, a gente fala mais um pouco aí sobre o homem de bem e a mulher de bem também.